Olá, eu sou Sabrina Guiar e hoje a gente tem um bate-papo bem importante quando o assunto é cuidar da nossa saúde, prevenção, tratamento, o que a tecnologia avança e principalmente alguns mitos e verdades quando o assunto é algo que acomete homens e mulheres, varizes. E nesse bate-papo, está aqui nessa conversa, então, o Dr. Fabrício Duarte, que é médico angiologista, para literalmente tirar barreiras e falar sobre o quanto a gente não precisa ter esse medo de tratar varizes não, né, doutor? Não precisa ter medo não. Olá, Sabrina, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, poder ajudar as pessoas e tirar dúvidas relacionadas à circulação, varizes, trombose. Realmente, homens e mulheres, e não tem idade quando elas podem surgir? Não existe uma idade específica para cometer varizes. Existem pessoas jovens, adolescentes, que começam a ter varizes. Varizes está muito relacionado com os hormônios. E aí, nesse pico hormonal da adolescência, pode surgir varizes. Com o passar do tempo, há uma maior tendência a ter as varizes, né? Pessoas idosas têm uma maior probabilidade de ter varizes do que uma pessoa mais jovem, até porque a veia vai enfraquecendo com o passar do tempo. Mas varizes podem acometer jovens, pessoas de meia idade e idosos também. O fator hereditário também influencia? É o principal fator predisponente de varizes, né? Não quer dizer que a tua mãe tenha varizes, que você vai ter também. Você leva essa carga genética. Existem outros fatores que estão relacionados às varizes, que aí vale a pena você se prevenir. Bom, e aí a gente entra nesse quesito prevenção. Para muita gente hoje, inclusive até receita médica, né? Realizar uma atividade física é um ponto principal já quando o assunto é prevenir varizes? É melhor prevenção. Tá? A atividade física faz bem para a circulação. Eu costumo dizer para os meus pacientes, faça o que você gosta, faça caminhada, natação, corrida, academia, mas faça regularmente, mantenha a regularidade, que é o mais difícil. O mais difícil e o mais manter regularmente, porque o fato de você ir deixando, né, de lado essa atividade física, quando vê a varizes começa a dar os seus sinais, que podem ser o quê? Dores, incômodos? As varizes, elas causam desconforto, né? Muita dor na perna, muito desconforto, sensação da perna pesada, cansada, mas no final do dia arde, queima, formigamentos, câimbras e também está relacionado com inchaço. As pessoas têm um inchaço na perna que piora no verão devido às varizes. E aí surgem muitas vezes aquelas receitinhas caseiras. Toma aquele remédio ou toma aquele chá que ajuda. Primeiro passo é procurar o médico. O ideal é prevenir, né? Quanto mais cedo você procurar um médico para tratar uma doença no início, melhor é. Hoje mesmo eu tratei uma paciente, fiz um procedimento cirúrgico nela, que era uma paciente que eu já tinha consultado há 2 anos atrás e ela tinha algumas varizes, não muito. Mas nesses 2 anos a doença evoluiu e que era algo simples foi um pouco mais trabalhoso, aí uma cirurgia um pouco mais demorada. Então, nesses 2 anos, a doença acabou evoluindo. Aí entra algo também. Você olha, às vezes, aquelas varizes nas pernas e acha que aquela mais avermelhada, aquela mais para cor azulada, pode ser... Tem essa diferença para saber quando é mais grave ou não é? Porque às vezes o pessoal acha que, tá tranquilo. E não tá, como você falou agora. Existem estágios de varizes, né? A varizes vai de grau de 1 até 6. Quanto mais evoluída a doença, maior o estágio. Se a perna está mais escura, a perna fica preta, né? Pode ter feridas na perna, trombose. Mas as varizes, elas podem estar num grau menor, né? E ela causar desconforto. Não existe uma relação entre a quantidade de varizes e os sintomas. Você pode ter uma veinha e essa veinha te incomodar, causar dor, queimor no local. O que é importante falar, não tratar pode levar a situações bem mais graves. Isso mesmo. Varizes é uma doença evolutiva, elas são uma bola de neve, elas vão piorando progressivamente com o passar do tempo. Eu não tenho a resposta se a tua bola de neve vai andar rápido ou vai devagar, mas ela vai piorar sim com o passar do tempo. Então, e aí pode causar complicações, inflamações, perna mais escura, cada vez mais dor na perna e em casos extremos, uma ferida ou até uma trombose nessa perna. Essa trombose, ela é o caso realmente mais grave, quando já chega naquele estágio mais grave das varizes? A ferida e trombose são as complicações mais temidas relacionadas às varizes. As feridas têm tratamento, mas muitas vezes são tratamentos longos, demorados, até a cicatrização
cicatrização completa dessa lesão. Da mesma forma a trombose. A trombose é uma urgência médica, né? A pessoa tem que ir para o hospital, né? Quando suspeitar de uma trombose? Quando você tem uma dor de forte intensidade, geralmente em uma perna, associada a um inchaço não habitual. Aí você tem que suspeitar de uma trombose, a pessoa tem que ir para uma emergência médica, porque ela tem que tomar uma medicação para afinar o sangue, chamada anticoagulante, porque senão essa trombose piora, vai progredindo e a pessoa corre o risco até de vida. Bom, a gente falou dessa situação que envolve trombose, falou dessa prevenção, dos bons hábitos para ajudar a prevenir. E os maus hábitos, o que é considerado vilão assim para as varizes? O vilão é o sedentarismo, né? Sedentarismo e obesidade são os dois vilões para as varizes, né? Ao fato de você ficar muito tempo ali sentado, parado, sem caminhar, pessoa sedentária, na frente da televisão, na frente do computador, você inibe a circulação, você deixa o sangue mais parado, isso aumenta a pressão dentro das veias e favorece a dilatação das veias. E tem profissionais que também têm tendência a ter mais varizes, doutor Fabrício? Eu sempre brinco, Sabrina, mas pode ficar jornalista, não é das piores não. Só não pode ficar um tempo sentado, então. Mas eu sempre brinco que tem algumas profissões que se não existisse eu estava desempregado, tá? Professora tem bastante varizes, cabeleireira tem bastante varizes, comércio dá bastante varizes, profissões que ficam muito tempo em pé. E aqui em Joinville nós temos a indústria metal-mecânica, que é bem desenvolvida. Então o pessoal ali trabalha na ferramentaria, torneiros, ficam horas em pé. Isso também favorece o desenvolvimento de varizes. Bom, já eu quero perguntar sobre tratamentos, sobre quando procurar, mas antes então trazer alguns mitos e verdades que eu até anotei aqui, porque como eu falei há pouco, no dia a dia sempre tem alguém com uma receita caseira, sempre tem alguém com uma dica. Eu vou começar perguntando então assim, elevar as pernas, né? A gente às vezes cresce ouvindo isso, 10 minutos, perna para cima. Realmente ajuda? Ajuda. Sempre que possível, você deve botar a perninha para cima. Você vai tirar o sangue parado. Então, por exemplo, você está lá trabalhando o dia todo, a tarde toda na frente do computador, chega no final do dia, coloca em casa a perninha para cima, está vendo uma televisão, hoje em dia mexendo no celular, coloca para cima. Isso daí vai tirar a pressão no interior das veias, vai diminuir o sangue parado no local, previne a formação de varizes, diminui o inchaço que a pessoa tem, o desconforto na perna. É uma boa medida. Medicamentos. Às vezes está lá numa prateleira de farmácia, aquele medicamento que pode ajudar a prevenir ou diz que vai tratar as varizes. Comprar por vontade própria, sim ou não? Medicamentos, eles ajudam a circulação, eles ajudam a combater os sintomas relacionados às varizes. Ele tira aquela sensação de peso, a dor na perna, o desconforto, o inchaço na perna. Mas não existe nenhum remédio para prevenir as varizes. Eu quero tomar um remédio para melhorar a circulação, eu quero tomar um remédio para não ter varizes. Isso não existe. O remédio ele vai melhorar os sintomas relacionados às varizes. E aí o ideal é você consultar um médico para te orientar o remédio certinho que você deve tomar, porque não é tudo a mesma coisa, tem efeitos colaterais também. Salto alto causa varizes? Isso é bem interessante, né? Durante muito tempo, o salto alto foi o grande vilão da formação de varizes. Eu cresci, a minha mãe falando, salto alto causa varizes, tá? Mas hoje em dia já sabe, o salto alto ele tem alguns prejuízos, principalmente na parte do tendão, ele causa encurtamento ali do tendão do calcâneo, mas não existe relação entre o uso do salto alto e varizes. Então a mulher pode ficar elegante, usar o salto alto, que não vai provocar varizes não. Agora, tem algo que é muito aliado à qualidade de vida, que é a utilização da creatina. Muito se tem falado dela. E o quanto ela pode influenciar em benefício ou não quando o assunto é circulação, varizes? A creatina é um suplemento, né, que ele está relacionado com o ganho de força muscular, né? O ganho favorece a musculatura. Não tem nenhum estudo específico relacionando a creatina com a circulação. Ele não vai impedir a formação de varizes. No entanto, a pessoa, ao melhorar a sua força muscular, indiretamente
ela está ajudando a circulação, melhorando o bombeamento de sangue, mas não por causa da creatina, por causa da força muscular, do bombeamento de sangue. Então, creatina é algo para uma outra função, circulação é outra. Não, exatamente. A indicação é atividade física. Independente da idade. Homens e mulheres, essa parte estética, qual que se incomoda mais? Acho que as mulheres, né? Mas os homens estão aumentando, está aumentando. A gente atende cada vez mais no consultório homens tratando as varizes, homens fazendo cirurgia, fazendo as aplicações para eliminar os vasinhos. As varizes, elas acometem mais as mulheres. Cada 4 mulheres, um homem é acometido. Então, tem uma maior incidência nas mulheres. Mas os homens estão mais ligados para essa parte aí de estética, estão se cuidando mais, estão vindo buscar atendimento médico mais precocemente, que geralmente os homens são um pouquinho mais relaxados com a saúde. Então, a gente tem bastante atendimento paciente do sexo masculino também. Agora, a grande maioria, sua experiência, a grande maioria das mulheres, ao procurar, vai pela estética? E aí depois vê que não, que é algo realmente que poderia vir a... Os dois, tá? Não posso dizer que é só uma questão de estética. Eu vou até ter uma frasezinha que eu gosto bastante. Não venha pela estética, né? Você cuida da saúde, a estética vem de brinde, né? Então, as mulheres, elas se preocupam com a saúde, com o bem-estar, elas se preocupam com as complicações. Tem também a questão do desconforto estético, vai usar uma bermuda, uma saia, isso limita muito a qualidade de vida, mas tanto mulheres têm sintomas e elas também querem ficar com as pernas bonitas e saudáveis. Fazer a cirurgia. Ah, vai voltar, eu não vou fazer porque vai voltar, as varizes voltam. O que o doutor tem a dizer sobre isso? Varizes é uma doença crônica e evolutiva. Varizes tem tratamento, mas ela não tem uma cura definitiva, tá? Eu costumo fazer a seguinte comparação. Você nasceu com a tua predisposiçãozinha genética a ter varizes, você subiu numa escada rolante. Essa escada rolante cada vez vai subindo mais, umas pessoas vai mais rápida, outro mais devagarzinho. O ponto final dessa escada rolante é uma trombose ou uma ferida. Com o tratamento, a gente consegue que você desça nessa escada rolante no estágio 0, mas a gente nunca vai conseguir te tirar dessa escada rolante. Por isso, a importância de fazer um acompanhamento periodicamente com um angiologista, com o cirurgião vascular, para manter sempre a circulação em dia, sempre as pernas bonitas, sempre as pernas saudáveis e cortar o mal pela raiz, né? Não deixar a doença evoluir. Assim, então, como pressão alta, diabetes, é um acompanhamento e um cuidado para o resto da vida. Permanente. Falar então desses tratamentos. Ah, eu vou utilizar apenas medicamento e vou resolver minha situação de varizes. O que você tem a dizer para a pessoa que pensa assim? O medicamento ele é bom, tá? A gente prescreve, eu uso o medicamento no meu dia a dia. O medicamento ele vai aliviar os sintomas, ele vai tirar o inchaço, o desconforto nas pernas, mas ele não vai impedir a evolução da doença. Chega uma hora que a pessoa vai ter que fazer um tratamentozinho mais invasivo. Aí o tratamento vai depender do estágio da doença que ela está. E aí eu entro na questão tecnologia. O quanto a tecnologia já trouxe na evolução desse tratamento de varizes quando às vezes vem a ser realizada uma cirurgia? O tratamento de varizes mudou, tá? Mudou muito. O tratamento que a gente realiza hoje, em 2024, é diferente do que a gente realizava em 2015, graças à tecnologia. Houve muito desenvolvimento disso daí, muito equipamento na parte de diagnóstico, com aparelhos mais precisos para o diagnóstico, e também na parte de tratamento. Aí no tratamento nós temos 2 tecnologias que realmente revolucionaram as varizes, que é o laser, né? Que o laser serve para tratar varizes grossas e varizes fininhas também, e a espuma, tá? A espuma que é uma injeção de uma substância em forma de espuma que serve também para tratar as varizes grossas e as varizes fininhas. Então, modificou o tratamento de varizes nos últimos anos. No próprio consultório já é possível então fazer algum tipo de tratamento? A grande maioria dos pacientes a gente consegue realizar no próprio consultório médico. 90% dos pacientes eu consigo eliminar as varizes através de métodos menos invasivos no consultório médico. A gente deixa para tratar os pacientes em hospitais em casos selecionados. A pacientes com comorbidades, pacientes mais idosos ou pacientes que têm muitas varizes. Não que você não conseguiria tratar no consultório médico, mas às vezes fica um tratamento muito demorado. Então, a gente acaba levando esses pacientes para o hospital.
Bom, falando então especificamente do laser. O paciente está no consultório, quanto tempo leva? Esse método menos invasivo, pós? Existem 2 tipos de laser. O laser transdérmico, onde que é um revólverzinho que você faz disparos nessas varizes. É tipo a aplicação. Esse laser transdérmico ele serve para tratar os vasinhos fininhos, aqueles vasinhos vermelhinhos ou roxinhos, ou às vezes uma outra veinha verdinha que não seja tão saltada para fora. Isso é feito no consultório médico, o paciente vem, faz o procedimento, demora em 1 hora aproximadamente, terminou o procedimento, vai embora caminhando, vida normal, Sem dor? Sem problema nenhum, sem dor. Tá? Pode até ir para a academia, não no dia do procedimento, mas no dia seguinte. Quando o paciente já tem aquelas varizes grossas, salientes, para fora, ou uma doença na veia safena, a gente faz o endolaser, que é um catéterzinho de laser que a gente introduz no interior da veia e, diferente de uma cirurgia normal, a veia ela não é retirada, ela é cauterizada por dentro. Com isso, ela vai diminuindo, vai ficando sem fluxo no interior e a veia vai desaparecendo. A grande vantagem do laser, endolaser, hoje em dia ele é a primeira escolha nos países na Europa e nos Estados Unidos, sendo a primeira escolha, o padrão ouro, que a gente chama no tratamento. E a grande vantagem é ser menos invasivo. Você é mais preciso no alvo, o paciente tem uma recuperação mais rápida, não precisa se limitar das suas atividades diárias. Agora, eu imagino que a resposta desses pacientes é algo que realmente, de toda essa praticidade, de toda essa eficiência que o laser proporciona, essa resposta do paciente é algo muito gratificante, né? Eu gosto, né? Eu gosto. Eu acho que um sorriso no paciente, a satisfação, isso não tem preço, né? A gente fica muito feliz em ver os pacientes felizes, sem dor, que a gente consegue resolver o problema. Independente do tratamento, tá? A gente trata com laser, com espuma, com cirurgia, se for necessário, com aplicação. O importante é a gente resolver o problema das pessoas. Que mexe muito com a autoestima, né? Sim, sim. Varizes está entre as 10 maiores causas de perda da qualidade de vida no mundo atual. Tá? Então, no mundo moderno, a pessoa tem desconforto, impede ela de fazer atividades, tanto na qualidade de vida no sentido de sintomas e desconforto, também como na qualidade de vida de vestir uma roupa. A pessoa às vezes, não vou botar essa saia, não vou botar essa bermuda, está chegando o verão, por vergonha das pernas também. Não vou nem para a praia, às vezes, muitas pessoas abrem mão desse social por conta de uma situação que tem uma solução e rápida, né? E eu gosto muito quando os pacientes dizem, e são várias pacientes que me dizem, doutor, voltei a usar bermuda, estou indo para a praia, e isso me deixa muito satisfeito. Com certeza. Do método espuma, né, que o doutor há pouco falou, a gente explicou um pouco mais do laser, e o método espuma, ele também pode ser feito no consultório, sim, prático? Sim. Prático eu digo assim, né, não pessoa achar que ok, né, mas eu digo assim, nesse quesito, no atendimento, como é que funciona? A espuma é o grande coringa do tratamento de varizes. Ela serve tanto para os vasinhos fininhos quanto para os vasos grossos. A espuma é feito tipo uma aplicação, a tradicional aplicação aí que existe há muitos anos. Você faz uma substância em forma de espuma, tipo uma espuma de barbear, e você injeta no interior da veia. Então, você punciona a veia, é pego ali a veia, e a veia desaparece ali no local. Isso é feito no consultório médico e o paciente sai caminhando. Até é bom que o paciente caminhe para essa espuma ser diluída ali no organismo logo após a aplicação. E progressivamente a veia vai desaparecendo com o uso da espuma. O que depende da espuma é a quantidade de varizes que o paciente tem, porque a espuma é um remédio, né? Uma medicação. Então, você não pode sobrecarregar o paciente desse remédio. Então, muitas vezes o paciente tem que voltar no consultório, periodicamente, uma vez por mês, para repetir o tratamento de espuma, dependendo da quantidade de varizes que o paciente tem. Então, quanto mais varizes o paciente tem, mais vezes vai precisar fazer a espuma ou qualquer outro tratamento de varizes. Agora... Não, mas o tratamento moderno e atual de varizes não é só a espuma, só o laser. Existem diversos tipos de varizes dentro da mesma pessoa. A pessoa pode ter uma veia mais saltada, mais profunda, mais vermelhinha, mais roxinha.
E o tratamento moderno e atual é a combinação de técnicas. Você sabe que tem aquela veinha que o laser vai resolver bem, aquela veinha que a espuma vai resolver bem, aquela resolver que a aplicação vai tratar. E com isso a gente obtém um bom resultado tratando todas as varizes dos pacientes. Por isso que não dá para dizer que existe aquela receita certa. É cada um, ao seu caso, conversar com um profissional para saber como vai proceder. Exatamente, não tem a receita do bolo. Sim. O importante é a satisfação, que os pacientes fiquem contentes. A gente falou um pouco de trombose, mas isso é algo também que chama muito atenção e pede esse cuidado, que é o lipedema, né, doutor? Isso. O lipedema é uma doença nova, vamos dizer assim. Ela foi descoberta em 1953, mas ficou ali esquecida durante muito tempo. E o lipedema é aquela pessoa que tinha, eu tenho retenção de líquidos, eu tenho a perninha sempre inchada. E hoje em dia sabe-se que isso é lipedema. O lipedema nada mais é do que um processo inflamatório no tecido subcutâneo, na nossa gordurinha. Então, essa inflamação crônica leva a um desconforto, uma retenção de líquido, um inchaço e também perda da qualidade de vida. E isso também tem esses tratamentos hoje disponíveis para ajudar. O tratamento de lipedema, como é uma doença nova, tem muita coisa sendo estudada em relação a lipedema. Então, lipedema é uma doença exclusiva do sexo feminino, está relacionado com os hormônios femininos, principalmente o estrogênio, que gera essa inflamação toda. Existe muito tratamento, mas você tem que desinflamar o paciente. Então, está relacionado com o estilo de vida, com o sedentarismo, questão hormonal das pessoas. Você, achando um equilíbrio, você consegue controlar o lipedema. Hormônios, então, tem tudo a ver com a nossa saúde também vascular. Também. Hormônios e mulheres, né? As mulheres são agraciadas com os hormônios. Então, eles também causam varizes, tá? Nós temos receptores nas nossas veias do estrogênio que favorece a dilatação das veias, por isso que mulher tem mais varizes do que homem. E o lipedema está relacionado também por uma questão hormonal. Essa medicina integrativa que a gente fala, então essa conversa sempre é importante para, às vezes, relatar. Está numa consulta ginecológica, relata um desconforto nas pernas para encaminhar o médico oncologista. E é importante a pessoa achar seu equilíbrio, né? Achar seu equilíbrio em questão de vitaminas, em questão hormonal, para que você controle as doenças, né? Controle a doença venosa e também o lipedema. Nesse caso de hormônios, e é um assunto também muito falado, questão de reposição hormonal, especificamente para as mulheres, isso também pode influenciar nesse quesito, então, lipedema ou varizes? Reposição hormonal tem relação com varizes e com trombose também, né? Então, se você já teve uma história de trombose, você tem que ver muito sobre a questão do hormonal, porque não é qualquer hormônio que você vai poder tomar durante uma reposição hormonal. Se você tem uma história de varizes grave, uma doença mais acentuada de varizes, é também ideal consultar com um angiologista, porque não é qualquer hormônio que você vai poder usar numa reposição hormonal. Para a gente não deixar apenas as mulheres aí sendo alvo desse assunto, falar um pouquinho desse lado dos homens também. Porque há pouco o doutor falou, o homem tem essa barreira às vezes de acha que nunca vai acontecer com ele, que ele não sente dor, que está tudo certo. Mas quando acende o sinal de alerta no quesito homem, hein? Quando o assunto são varizes, trombose... O homem, tem dois tipos de homens, assim, que vão lá no consultório, principalmente, né? Os homens as mulheres são as minhas pacientes, e as mulheres se preocupam com a saúde dos homens, e elas veem varizes e acabam encaminhando o paciente para nós. E o homem, quando vê as varizes, que já está num estágio um pouquinho mais avançado, porque o homem tem o pelo também, né? E o pelo acaba escondendo um pouquinho. E aí o homem essas varizes chamam a atenção. E recentemente eu atendi um homem com varizes bem grossas, varizes calibrosas, e falou, olha, não me dói nada, eu não sinto nada, mas eu estou preocupado com o tamanho das varizes. E ele tinha razão, porque realmente eram varizes que estavam mais adiantadas, então ele merecia um tratamento. E aí eu ressalto, você não precisa ter varizes grandes, saltadas, para ter sintomas. As dilatadas, elas podem causar desconforto, mas as pequenininhas também. E muitas vezes você tem muitas varizes e não sente nada, e quando vê, já é tarde demais. Para esses homens, existem maus hábitos também. Há pouco, né, o doutor falou dos profissionais e a cidade que a gente tem aqui, que é muito industrial, um setor que trabalha muito em pé, ou às vezes o excesso de bebida alcoólica, o consumo, o cigarro, isso também são vilões? Sim, o cigarro é um vilão da circulação, né? Para a circulação e cigarro não combinam, né?
até essa juventude utilizando o vape, né? Isso também é um veneno para a circulação. O vape causa trombose, tá? Então, e o cigarro, ele causa um estado de hipercoagulabilidade. Então, existe um fator de risco importante para a trombose venosa, além de entupir as artérias, né? Causando até uma trombose com risco de amputação de perna. Então, o cigarro é um veneno. Já é o primeiro passo para caso o paciente chegue e diga que é, né? Ah, sou fumante. Já começa a parar, porque não vai ajudar em nada. Tenta conversar com eles para eliminar o vício do cigarro. É difícil, tá? A gente sabe que falar é fácil, o senhor tem que eliminar o cigarro. Para fazer é difícil, mas tem sucesso, as pessoas têm conseguido, vale muito da própria pessoa, da força de vontade. Existem medicamentos que auxiliam, mas é importante você cessar o tabagismo. Para a gente não ficar nessa linha apenas dos maus hábitos, mas a gente também está vendo uma sociedade, pessoas que estão cada vez mais preocupadas em também querer qualidade de vida, para chegar no envelhecer e envelhecer bem. Há pouco o doutor falou muito da atividade física. Eu acredito que essa é o ponto primeiro, assim, atividade física para cuidar, para prevenir? Eu acho que um estilo de vida saudável, né? Nós sabemos, né? Em teoria, nós sabemos o estilo de vida. Vai para uma alimentação, tá? Não adianta você fazer só academia, vou falar atividade física e academia, mas qualquer uma atividade física, é importante a gente se cuidar na alimentação, com uma alimentação regrada, balanceada, um auxílio de um nutricionista. Voltando para o lipedema, um nutricionista tem um papel fundamental no lipedema para ajudar a desinflamação da pessoa. Então, vale a gente fazer um acompanhamento com reposição de vitaminas, reposição de nutrientes. E a importância também de manter a atividade física regular. Nós vivemos num mundo aqui muito sedentário, né? Nós não levantamos mais para trocar o canal da televisão, o carro é elétrico, o vidro, nem força mais para abrir o vidro a gente faz, celular... isso, até muitas pessoas, né? Eu ri porque eu sou um deles também. Antigamente, a minha mãe mandava eu ir para a padaria, eu tinha que ir a pé ou de bicicleta. Hoje em dia, eu estaciono o carro na frente da padaria. Então, é importante a gente combater o sedentarismo. Procurar andar mais, andar um pouquinho de bicicleta. Isso vai ajudar a circulação e vai melhorar muito a qualidade física, a qualidade de vida, desculpa, o bom humor, né? Você tendo um corpo são, a mente também vai estar sana. Para quem às vezes já quer começar radicalmente, o doutor falou, começa com um pouco de bicicleta. Talvez assim, hoje eu vou caminhar 10, 15 minutos. Já é um começo, é isso? Ah, excelente. Eu tive recentemente uma paciente que eu adorei, porque ela tem um problema circulatório. E eu falava, você tem que caminhar, você tem que fazer atividade física regularmente. Ela sempre tinha muita limitação. Eu não sei se ela ganhou, se ela comprou um cachorrinho, mas por causa do cachorrinho, ela era obrigada a passear todo dia por causa do cachorrinho. E aí passeava lá seus 10, 15 minutos. No decorrer de 6 meses, os sintomas dela da circulação melhoraram. Então eu fiquei muito feliz. E hoje eu falei para uma outra paciente, compra um cachorrinho que vai melhorar a tua circulação. Então esses pequenos hábitos fazem bem, ajudam o nosso dia a dia, ajudam a melhorar a circulação e prevenir doenças e complicações. A importância da prevenção fundamental. Fundamental. E eu gosto, né, de fazer atividade física e o importante é manter a regularidade. Porque o que acontece aqui, principalmente em Joinville, né? Chove muito. Hoje eu vou caminho lá 1 horinha, daqui a pouco começou a chover, deu 2 semanas de chuva, já a atividade física regular foi para o espaço. Então é importante manter a disciplina regular, inclusive dias de chuva, frio, né? Recentemente estava frio também. Isso vai ajudar bastante. Acho que até para quem às vezes está assistindo, eu não vou, que meu marido é mais preguiçoso. Um puxa o outro, né? Já os dois estão caminhando, vão se ajudar. Um puxa o outro, sim. Um puxa o outro. A gente está vivendo uma sociedade, como eu falei há pouco, que quer chegar lá, quer envelhecer bem. Qual é a grande mensagem na sua visão? Assim, aquele paciente está sentado à sua frente, que às vezes chega até com o rosto desanimado e depois de alguns atendimentos é outro rosto. Mas qual é a grande mensagem, na sua opinião? As pessoas vão evoluindo. As gerações vão evoluindo, a geração do meu pai, da minha mãe, do meu avô, são diferentes da atual e a minha já é diferente da dos meus filhos. E eu percebo que existe uma maior conscientização cada vez mais da população, dessas gerações mais novas, em relação à saúde.
A grande mensagem é o que você vai colher daqui a 5, 10 anos é o que você está plantando hoje. Então, se você quer ficar mais saudável daqui a 5, 10 anos, mantenha uma vida saudável atualmente. Alimente-se bem, evite menos produtos industrializados, né? Eu digo, descasque mais e desembale menos, né? Coma fruta, mantenha a regularidade na atividade física. Água, né? É importantíssimo beber água. Eu já também tive como um hábito, nesse ano, hábito meu, trabalho sempre com uma garrafinha de água do meu lado. Com isso, é um estímulo para eu me hidratar. Eu sei que eu estou bebendo. Se essa água está cheia, eu sei que não fui muito útil no dia. Então, a melhor maneira é você estar ali do lado, você está vendo, estou consumindo. Com isso, a gente plantando hoje, daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter uma vida saudável, cheia de saúde. Até porque a gente teve um momento histórico, e aí a gente fala da nossa geração um pouco mais atrás, mais à frente, que vivenciou uma pandemia. Isso é verdade. E influenciou em muito, inclusive na própria saúde vascular também, né? Vascular. A pandemia, né, mudou hábitos das pessoas, né? Muitas pessoas entraram em depressão por causa da pandemia, teve problemas sociais, mas a pandemia também revolucionou a questão do trabalho, o home office. Foi algo triste na humanidade, muitas pessoas vieram a óbito. Da parte da circulação, o Covid especificamente, o Covid deu muita trombose nas pessoas, tá? Gerava um processo inflamatório intenso, ele é pró-trombótico, a gente chama, ele favorece a trombose. E até falei semana passada para os meus alunos, eu nunca atendi tanta gente com trombose como nos últimos 2 anos aí devido ao Covid. Agora esse número já voltou ao habitual estágio pré-pandemia, mas o Covid ele favorece a coagulação do sangue e formar uma trombose, que é um coágulozinho indevido dentro da veia, que não é normal o sangue coagular dentro da veia. E o Covid causa isso daí. E aí a pessoa entender esse sinal e procurar um médico. Sim, né? E aí a trombose é a dor na perna, né? Uma dor na perna, geralmente em uma perna, pode ser nas duas, menos comum, uma dor de forte intensidade, uma dor súbita, uma dor que você não tinha, você tem dificuldade para caminhar, uma dor incômoda, e associado a um inchaço na perna. Você sente a batata da perna mais dura, você sente a perna alteração da coloração, mais vermelha, mais arroxeada. São sinais de alerta que você deve, em caso de suspeita de trombose, não negligencie, procure uma emergência, um pronto atendimento, porque é algo que exige tratamento o mais breve possível. Sim. Eu falei há pouco ali da grande mensagem dessa prevenção. E qual é a grande mensagem do Dr. Fabrício Duarte para o tratamento? Tratamento de quê? Trombose das de varizes? Porque a gente ouviu aí tantas inovações, tanta tecnologia, e tem pessoas ainda achando que aquele método lá atrás de cirurgia, que tinha que ficar às vezes de cama um mês, né? Quantos relatos a gente já ouviu? Não vou fazer, imagina ficar de cama, não consigo ficar parado. E o quanto isso evoluiu. Qual é a grande mensagem, então? A grande mensagem do tratamento de varizes é quanto mais cedo tratar, melhor. Tá? A varizes é uma doença evolutiva, ela tende a piorar progressivamente com o passar do tempo. E nós temos hoje métodos menos invasivos, métodos que você consegue tratar as varizes de uma maneira eficaz, sem que você necessite de repouso. Vou fazer uma cirurgia de varizes, vou ficar 30 dias deitado na cama. Então, a mensagem é procure precocemente, e tem métodos menos invasivos que permitem uma recuperação mais rápida. E procure o médico para isso. O angiologista. O angiologista. Então, dá para dizer assim, para as mulheres, está liberado salto alto? Está liberado salto alto. Por favor, coloque as pernas para cima. Para cima. Isso, homens e mulheres. Tá. Homens e mulheres, sempre que possível, né? Então, tem alguém na família com situação de varizes, ter esse olhar mais atento também, pode vir a ser algo para cuidar? Uhum. Até na família, né? Por exemplo, a minha família, eu tenho muito problema de coração na minha família, né? E aí, o que eu faço para não ter... eu não consigo mudar a minha genética. Então, eu tento me cuidar, tento fazer um pouco de atividade física, tento cuidar da alimentação. Mas o que eu falo para os meus pacientes, eu procuro fazer. E
eu vou periodicamente no médico do coração, que é o cardiologista. Então, se você tem alguém na família, é interessante você fazer uma avaliação com um angiologista para ver o estágio atual da sua circulação. Agora a pergunta é para o doutor Fabrício, médico angiologista, mas também para o Fabrício. Tendo esse lado pessoal e profissional, quantas histórias transformadas, hein? É muito legal, né? Cada paciente, cada um é um carinho que a gente tem muito grande. Os pacientes às vezes vêm com a mãe, vêm com a filha. Hoje atendi uma paciente que eu já conheço ela há muitos anos e até me arrepiei agora. É uma paciente de muitos anos. Quando eu cheguei, já vi, ela tem uma ferida crônica na perna, nas duas pernas, tá? Uma perna feia, escura. Teve trombose, muitas erisipelas. E ela tinha feridas nas pernas e a gente conseguiu cicatrizar as feridas dela. Ela tinha toda a circunferência da perna, tá? Toda, assim, 10 centímetros de lesão, era feio mesmo. E eu acabei de atender ela, querida. E ela tá com as pernas cicatrizadas, as duas pernas. Muito legal isso daí. Para a pessoa e o profissional Fabrício. Legal, essa é um caso, né? Tem vários casos aí que a gente mudou a vida, plantou uma sementinha. Às vezes até uma mudança de estilo de vida a gente já fica contente. Então, para a gente encerrar, eu vou pedir a receita médica do Dr. Fabrício Duarte para a gente cuidar do nosso sistema vascular, do nosso corpo em si. A receita médica do Dr. Fabrício é cuide-se, né? Previna-se, cuide. Genética a gente não consegue mudar. Plante a sementinha hoje, daqui a 5, 10 anos você vai colher. Mude teu estilo de vida. Procure fazer atividade física. Atividade física te libera endorfinas, você fica de bom humor, melhora a depressão, melhora a circulação. Previna-se que você vai ter uma vida saudável e também seja feliz, né? A felicidade ajuda a saúde também. Também está na receita médica. Também está na receita médica. Doutor Fabrício, muito obrigado pela conversa, querida. pelos ensinamentos. Não são somente dicas, né? A gente às vezes quer aquela receitinha mágica, achando que aquela fórmula vai resolver, mas não é. É um combo todo, como a gente pôde acompanhar aqui. E dá para incluir. Procure sempre profissional quando sentir algo que pode vir a melhorar, que pode vir a cuidar da saúde. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Obrigado aí, um prazer conversar contigo. E espero te ver em breve. Com certeza. Obrigada a vocês também pela companhia. Recado muito bom nesse final, viu? Para cuidar da nossa saúde. E até.